Obrigado, gente. Olha, primeiro, boa tarde, quase noite a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Bom, eu vou tentar, nessa fase inicial da minha fala, tentar ser mais curto, porque eu acho muito mais relevante a gente trocar uma ideia sobre esse assunto que é tão importante, do que eu ficar aqui falando dos detalhes, de cada detalhe do projeto de GovTech, ou de como isso vai ter uma sobreposição com as startups. Bom, dando um passo atrás, uma das grandes bandeiras do meu mandato é o que a gente chama de Estado eficiente e inovador, né? Que no fim das contas, e agora na pandemia, inclusive, a gente está vendo a falta que faz um Estado eficiente, né? Um Estado que dá conta de chegar em quem precisa, de executar a política pública que prometeu executar, de saber a quem ele precisa chegar, a quem ele não precisa chegar. Né? É agora na pandemia que a gente está vendo a necessidade ainda maior disso, apesar de a gente já ter necessidade há algumas décadas. Né? Dando alguns exemplos aqui, a gente está vendo, por exemplo, o auxílio emergencial. Está cheio de problemas na operação. Nós não estamos conseguindo descobrir se a pessoa que está fazendo o cadastro realmente é aquela pessoa, se ela tem aquela renda. Mais de 70 mil militares receberam auxílio emergencial. Isso é falta de organização de dados e de conseguir ter as coisas de forma intercomunicável, né, dentro do governo. Isso é só um exemplo, né, de muitos que eu poderia dar. E dentro da eficiência, veio toda a questão tecnológica que tem trazido para vários países do mundo uma eficiência muito maior nas suas políticas públicas. Né? Os melhores exemplos aí estamos na Estônia, estamos na Inglaterra, em vários outros países que têm feito isso com muita qualidade. Então, assim, e qual foi a ideia assim, do projeto de lei, que é o 3443, né, que trata da digitalização do governo? Isso é uma agenda que já está dentro do governo federal atualmente, está menos avançada agora, mas avançou muito até entrar na pandemia, que é a gente conseguir oferecer todos os serviços possíveis de maneira digital. Né? E aí a gente tem esse projeto 3443, que na verdade dá uma estrutura muito maior a essa digitalização do governo, e dá um negócio que vai ser muito importante, que é um protótipo de integração entre a digitalização federal, estadual e municipal, para a gente ter essas coisas interoperáveis, minimamente padronizadas, para que, no fim das contas, o Estado esteja focado realmente no cidadão, né? E não o cidadão ter 65 mil aplicativos de cada departamento público que ele precisa. Né? Então, o que o projeto faz? Aí eu vou tentar ser bem rápido para a gente conversar mais. Ele institui algumas coisas. Assim. As bases do projeto, naturalmente, estão na identidade digital e na assinatura eletrônica. Né? Porque como a gente quer fazer algo focado no cidadão, ou seja, a ponta e o foco e o fim de tudo é o login do cidadão e como ele vai interagir com o Estado, as bases de qualquer coisa nesse sentido tem que ser ali a identificação do cidadão, que é a identidade digital e a assinatura eletrônica. A partir daí, a gente institui algumas coisas que são simples de dizer, dificílimas de implementar, como vocês sabem muito bem. Que é o seguinte, cada poder de cada ente vai ter que ter um painel, uma plataforma, pode chamar de várias coisas, única para fazer basicamente tudo em relação ao serviço público. Né? Solicitação de serviços públicos, acompanhamento, monitoramento, comunicações oficiais com o cidadão, e até, quando possível, né, naturalmente, a entrega do próprio serviço público. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cidadão vai precisar ter um login único que, de maneira interoperável e integrada, ele consegue acessar em qualquer lugar do país. Né? Então, se eu sou de Linhares, no Espírito Santo, se eu estou em Linhares, se eu estou em Brasília, eu tenho o mesmo login que me dá acesso aos serviços públicos desses diferentes entes. Né? Isso é muito importante. E para isso acontecer,
algumas coisas são previstas, né? Primeiro que a gente tem que fugir o máximo possível de unificar cadastros dos dados dos cidadãos. Então, o que a gente coloca? A gente coloca que a gente vai ter que fazer todos os cadastros atuais de maneira interoperável, né? Que isso vai permitir com que a gente tenha uma identificação unificada do cidadão. Então, através de APIs, né, você vai ter ali sistemas que são minimamente padronizados e interoperáveis, você vai conseguir estabelecer essa identificação unificada do cidadão, lógico, tudo protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, viu? Mas, com isso, você consegue ter uma integração muito maior, não só para o cidadão, mas entre as políticas públicas mesmo. A gente não vai ter reuso de dados, a gente não vai ter aquela dificuldade enorme de descobrir onde é que está o quê dentro do serviço público. Se a gente tivesse aprovado essa lei, inclusive, em agosto do ano passado, que é a época que o relatório já estava pronto, a gente não estaria enfrentando, provavelmente, tantos problemas em relação ao auxílio emergencial, que já teríamos muito mais coisas interoperáveis e mais fáceis de identificar, né, com toda a segurança possível. E a gente cria um negócio que é super legal, que é mais para o cidadão do que para o serviço público, que é a Base Nacional de Serviços Públicos, né? Que aí cada ente, cada poder vai colocando numa plataforma unificada do país todos os serviços públicos que ele oferece. Então, se eu entro no meu login em Brasília, em Linhares ou em Belo Horizonte, eu consigo descobrir ali de uma maneira muito fácil quais são os serviços públicos que me estão disponíveis, mais próximos, o que eu preciso fazer para acessá-los, de maneira muito mais fácil. Porque, no fim das contas, a centralidade aqui está no cidadão. E aí, para finalizar, o que a gente faz, né? Como é que a gente vai fazer isso? Naturalmente, os entes eles vão ter que estabelecer uma estratégia de transformação digital, tem até prazos específicos para isso na lei, e, naturalmente, a implementação dessa estratégia também tem outros prazos mais alongados para isso. Mas qual que é a grande coisa aqui? Com a lei, a gente consegue estabelecer um programa federal de fazer isso. Então, o governo federal vai ter dotação legal para estabelecer um programa de auxílio, dando um pacote, inclusive, financeiro para os municípios menores, inclusive, que vão ter mais dificuldade, um pacote de assistência técnica, para que a gente consiga fazer essa transformação digital não apenas do governo federal, como já está sendo feito, em alguns estados, como já está sendo feito, mas que a gente tenha isso de maneira integrada no Brasil, e que, no fim das contas, quem ganhe seja o cidadão. E aí você tem, de fato, serviços públicos integrados e super fáceis de serem acessados. Eu acho que, bastante início, assim, eu acho que é isso. E a importância disso, pessoal, é que é o seguinte: primeiro que você vai ter uma facilidade enorme do cidadão de acessar, acompanhar e solicitar serviço público. Essa talvez seja a grande reclamação do cidadão brasileiro há muito tempo. Mas, para além disso, você tem uma economia muito grande de recursos, né? Porque você vai precisar de menos gente, porque vai ficar tudo mais fácil, menos demorado. Então, a previsão que a gente já tem, que o pessoal lá do Ministério da Economia já conseguiu fazer, é que para cada real investido nessa transformação digital, a gente tem R$ 38 de economia permanente, né, no serviço público. Ou seja, se a gente conseguir, a previsão é que gastaria R$ 1 bilhão para digitalizar todo o governo federal. A gente economizaria de forma permanente R$ 38 bilhões por ano. Isso é metade da reforma da Previdência, né? É muita grana, de fato, que a gente consegue liberar, trazendo mais eficiência, dando mais alcance, inclusive, para vários dos serviços públicos, inclusive facilitando muito a democracia e a cidadania, né, das pessoas, dos brasileiros e das brasileiras. Acho que, de início era isso, eu prefiro ouvir e a gente debater um pouquinho o tema aqui. Eu não estou vendo.